E o ministro Alexandre de Moraes determinou que as polícias informem quem são os líderes dos atos ilegais pelo país. O prazo é de 48 horas para que a PRF e a PF, a Polícia Federal, e polícias civis e militares forneçam a identificação de veículos, bem como dados de líderes e financiadores dos bloqueios em rodovias e atos nos quartéis. Em Rondônia, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, autorizou o emprego da Força Nacional em apoio ao governo do estado e a PRF para garantir a circulação nas rodovias no estado por 15 dias. E a expectativa é grande para o relatório técnico do Ministério da Defesa sobre a fiscalização do sistema eleitoral brasileiro. O Ministério informou que deve enviar amanhã ao Tribunal Superior Eleitoral os dados que levantou. A informação chega como uma forma de responder a pedidos de manifestantes que pedem uma posição dos militares sobre o resultado. O próprio TSE já havia cobrado o envio do documento, inclusive essa pauta, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais dos últimos dias. Rafael. Dois para nós. Muito bem, vamos lá então, a gente fazer um debate muito acalorado, Quando entrou a reportagem de maneira brilhante, um abraço para Ana Paula, filha de Iris Rezende, esse líder político incontestável, extraordinário, tive a oportunidade de trabalhar com ele durante muitos anos e aprendi bastante. Mas vamos falar então sobre essa questão aí envolvendo as manifestações, envolvendo as eleições, inclusive a atuação de Alexandre de Moraes. Para muita gente ele é um herói. Para outras pessoas, ele é autoritário, enfim. A gente ainda pode perguntar, numa TV pública, nas redes sociais, pode fazer esse tipo de pergunta. Principalmente na pública, que representa toda a população. Na privada tem linha editorial. Aqui não toda TV privada e toda rádio é uma concessão pública. Sim. E, no entanto, vamos falar a verdade aqui, o Grande acompanha, o Telêmaco acompanha também, a única TV do Brasil hoje que permite o debate talvez seja a TV Brasil Central. Porque essas emissoras gigantes aí, eu respeito todas elas, elas colocam o assunto e não tem ninguém para comentar. É o apresentador ali no teleprompter lendo e vem a matéria. Aqui tem um debate. Então, pela primeira vez isso aconteceu. Você está na música quase há mais de 30 anos, talvez. Sim, mais de 30. Eu conheço a sua história, conheço a sua trajetória. E você nunca tinha sido chamado para um debate aqui em outros governos, porque era proibido. Não podia ter oposição aqui, não podia ter gente de esquerda, ou não podia ter gente de direita, não podia ter gente contra o Caiado. Hoje, pela primeira vez, a gente tem essa liberdade. Eu não estou nem aí, estou dizendo para você e para você, eu não estou nem aí para Bolsonaro e para Lula, Gilberto Correia, Moca, Gandhi, Telêmaco, quando o assunto é liberdade de expressão, que está muito acima de governo. Com toda certeza. Eu vou sobreviver no governo Lula, como sobrevivi no governo Bolsonaro, vou sobreviver em todos os governos. Agora, eu preciso da minha liberdade. Sem dúvida. Para eu falar aquilo que eu penso. E eu costumo dizer, Rafael... Vai lá, Telêmaco. Eu sempre invoco, uma frase famosa que atribuem a outras pessoas, mas foi uma mulher que disse, Evelyn Beatriz Hall, não concordo com uma palavra do que você disse, mas vou defender até a morte seu direito de dizê-la. E isso é muito importante porque ideias hoje são consenso, como a própria abolição da escravatura e o próprio voto feminino, que eu gosto sempre de dar os dois exemplos, já foram tratados como absurdo. E num ambiente de censura isso não seria possível nem ser discutido. E o preço que se paga para poder discutir as ideias brilhantes e boas é ter que escutar todas, as ruins, as péssimas, e é debatendo, não é dando cala a boca que a gente vai chegar à conclusão o que é certo e o que é errado, porque pode eventualmente quem está mandando calar a boca estar errado, e essa é só a opinião dele. Mas só para eu concluir meu raciocínio que eu estava desenvolvendo aqui antes, a questão é a seguinte, aquelas pessoas que estão ali, as que estão manifestando de maneira ordeira, elas, seja por fake news, por qualquer outro motivo, na minha opinião, por omissão e por falha de alguns órgãos que deveriam estar sendo mais transparentes e dando respostas a elas, que têm o dever institucional de dar, não estão dando respostas. Então elas acreditam que foram roubadas. Então a gente tem que ter um mínimo de empatia. Não estou falando de baderneiro, não. Baderneiro é coisa de resolver com a polícia. Estou falando das famílias, como eu estava lá, por exemplo. Eu não acredito na teoria da conspiração de sistema, fraude de urnas. Eu respeito minha opinião, você pensa dessa forma, mas eu não acredito. Acho que pode haver pontualmente uma outra, mas não mudaria o resultado das eleições, na minha opinião,
porque eu faço questão de entender de gente de Brasil. Então, na minha opinião, o que o Exército vai entregar eventualmente é um fato ou outro pontual. Ok, mas aquelas pessoas acreditam nisso, elas precisam de informação e empatia, elas não precisam ser chamadas de criminosas, sendo que o que elas fazem, as pacifistas, não está tipificado no Código Penal, tampouco e não de pode golpistas. chamar, viu? E não pode chamar pela imprensa, por informação. Desculpa, Telema, que entrar, porque esse é um ponto-chave, viu, Gandhi? É o seguinte, se você dá um tiro aqui no Telêmaco, é uma suposição, e se as câmeras captam isso, né, a técnica jornalística e o direito não permitem que você seja chamado de assassino, mas de suspeito, ainda que tenham imagens. Então, quando você vê emissoras de comunicação chamando manifestantes de golpista, tá errado. Por quê? Porque no jornalismo, isso é técnica. Você não pode emitir juízo de valor. E na informação, na opinião, você fala o que quiser. Num debate, você fala o que quiser. E o Ministério Público soltou uma nota hoje falando sobre a investigação sobre os atos supostamente antidemocráticos. Para concluir, então aquelas pessoas acreditam que foram roubadas, acreditam na teoria da conspiração para mudar o resultado da eleição. Elas têm alguns motivos que levam a crer isso, algumas coisas estranhas, mas o que tem que fazer? Mostrar que essas coisas estranhas não procedem, não é dar cala a boca. E enquanto elas acreditam que elas foram roubadas, a coisa democrática a se fazer é protestar, elas têm o direito disso. E se elas não acreditam nas instituições que deram motivo para elas duvidarem, aí essa é uma outra análise aqui, na minha opinião, deram, elas não têm para onde recorrer, daí porque elas pedem, não é um golpe militar, elas acreditam que a democracia está sendo violada. Você pode discordar, mas eu estou fazendo uma análise empática. Eu não concordo, tá? Eu não concordo com isso, mas eu entendo o que está acontecendo com eles. E a solução para isso não é calar a boca, não é chamar de criminoso, não é chamar de golpista nem de antidemocrático, porque na cabeça deles eles estão sendo 100% democráticos. Então vocês precisam entender isso e mostrar que eventualmente eles estão sendo no debate e com fatos e com ideias. Wilson, beleza? Bom, eu acredito, o doutor Telêmaco acabou de dizer aqui, que não concorda, aqui em off também estávamos conversando exatamente nesse sentido. Uma que não vai mudar nada, não vai mudar nada. E outra, agora uma coisa nós temos que reconhecer, ali dentro daquele movimento tem muita gente iludida, muita gente enganada. Sim, em todo lugar. Muita gente enganada. Muita gente manipulada. Manipulada e engrossando o coro de quem quer os absurdos. Muitos apaixonados, viu, doutor? Muitos também de todos os lados. O senhor achou ruim eu falando dos apaixonados dos eleitores do Lula, é de todos os lados. Existe, apaixonados, odiosos, tem todo lado, tem quem está com ódio, tem quem está com paixão. E isso compromete a análise racional dos fatos da pessoa, tanto apaixonado quanto o que está cheio de ódio, né? Desejo de vingança. Concordo. E veja, doutor, que os absurdos são tão extremos que tem gente que se pendura em caminhão. Sim. E sai o cara, a própria vida, arriscando a própria vida. Então, quer dizer, algo mexeu muito com a mentalidade daquela pessoa, né? E o que ocorre? Agora, os motivos, ou seja, o cérebro dessa instituição maléfica, eu diria que sim, porque se leva as pessoas a isso, se leva as pessoas a darem tiro na polícia, como fez Roberto Jefferson, ou tentativa de assassinato, como fez aquela Zambelli, deu um tiro lá, não podia nem estar usando arma, o segurança... Não chegou a dar tiro, não. Não, ele deu um tiro. O segurança deu um tiro pra cima, sim. Não, foi para baixo, o rapaz disse que foi quase na perna dele. Né? Mas que fosse de uma arma de brinquedo. Desproporcional, assim. Totalmente e ela caiu, por gentileza, né? E antes ela estava xingando o rapaz, ou seja, então, quer dizer, não tem como, mas isso nos dá mais ou menos o tom do tipo de pensamento que acabou nos remetendo a isso. Por exemplo, o fato de Bolsonaro dizer que é favorável à tortura, de ir para a tribuna exaltar Ustra, brilhante Ustra. E eu gostaria, nesse momento, de dizer para vocês o seguinte... Você acha que não é grave também? Dentre vários... Peraí, não, deixa eu concluir, senão você vai perder minha linha de raciocínio. Rapidinho. Não, só vou ajudar o doutor. Eu vou dizer para vocês, Aurora Maria Nascimento Furtado, 26 anos de idade. Deixa ele à vontade, era só um questionamento que eu ia fazer. Uma das pessoas, uma das dezenas, centenas e milhares de pessoas que foram torturadas e mortas na ditadura militar. Essa menina foi, inclusive, a Globo, viu? Sim. Doutor Rafael, a Globo que deu essa notícia. Eu não estou. Eu esqueço que você é. Sou jornalista. Eu não sei de onde. Para mim você é sempre advogado. Doutor, não. Não, mas. Aí está outra coisa. Aí tá outra coisa. Viu? Eu sei que tem gente que tem preconceito contra chamar de advogado de doutor, dizem, não, isso aí foi um decreto e tal, não sei o quê. Mas, sinceramente, o doutor Telêmaco, eu acho essa deferência, esse cuidado, esse respeito, até pouco diante de tudo que a gente passa. E o senhor sabe muito bem como é difícil
se tornar advogado. Eu não faço questão de chamar de doutor, mas tem uma origem histórica disso, né? Ninguém faz. Juris doctors era o nome dos advogados, na Grécia juízes. Então, deixa eu... não vou fugir não. Interessante o que o Gandhi está falando. Rapidinho, então é o seguinte, tá falando da moça torturada. Notícia da época das Forças Armadas, em especial do nosso querido Exército, tá? Que hoje é conclamado a dar um golpe militar por algumas pessoas que ali se manifestam, né? Não tem jeito. Essa senhora, essa menina de 26 anos, eu não sei, podia ser sua filha, não, você é novo demais, você também é novo demais, mas enfim, talvez vocês tenham filhos. Eu tenho 3. A notícia era, morreu em combate. Terrorista morreu em combate na rua tal. Certo? A advogada que foi até lá tentar liberar o corpo, chegou lá e constatou que ela foi estuprada. Depois também, com o laudo, o corpo dela estava todo mordido, isso aqui afundado, a cabeça foi usado um torniquete, esse olho caiu e o outro também saiu. Presta atenção. Presta atenção, vamos lá. Para concluir, ninguém concorda com isso. Não, ninguém concorda com isso, mas é isso que estão pedindo lá. Não. É isso que estão pedindo lá. Não. Porque quando a pessoa chega lá e fala, no socorro, intervenção militar, aquele pessoal que não sabe nem o que significa intervenção militar, eles estão querendo isso. E aí, meu amigo, a sua filha, o seu filho pode sofrer isso. E não interessa se é de direita ou de esquerda, é inaceitável. Não, talvez isso quer dizer que indiretamente, porque as pessoas não estão objetivamente pedindo isso. Ninguém está pedindo para torturar, nem mesmo Lula. Não, indiretamente, doutor Telema, é óbvio, indiretamente. Então o senhor fala de uma possibilidade. Claro, ok, então vamos interpretar, porque o senhor está falando interpretar minhas coisas literais. Se você então, pede para o Exército, quando a esquerda fala com razão o seguinte sobre o Bolsonaro, o torturador que ele apoiou, que ele fez menção, não é tão grave também quando o Lula fez parceria com Fidel Castro? Não, que foi... Calma, mas desculpa, eu deixei você falar, tá empolgado. Tá empolgado, calma. Não é, por exemplo, quando a esquerda idolatra Che Guevara. Che Guevara matou gente demais, matou gente pra caramba. Matou criança na frente de pais. Então, a indignação não é seletiva por parte da direita e por parte da esquerda. Posso falar? Pode. Bom, são situações absolutamente distintas. E outra, não é o Lula que concorda com... Não sou advogado de Lula em primeiro lugar, tá? Eu não estou com procuração de Lula, nem de Bolsonaro, nem de ninguém. E não vou advogar para ninguém. Advogaria para o Bolsonaro, advogaria para o Lula, advogaria para qualquer um. Quando a gente tem um cliente, a menos que eu não acredite na causa. Se eu não acreditar na causa, eu não vou fazer. Mas peraí, se você provocou, nós precisamos falar. Eu e o doutor Telema. Não é do cliente. Peraí, doutor Telema, porque ele provocou aqui. O Che Guevara pode ser idolatrado. O Ustra tem que ser demonizado. Não é que o Lula, não é que o Ustra tem que ser demonizado. O Ustra, o Bolsonaro diz que é a favor da tortura. É diferente. Eu não vejo o Lula dizendo, eu sou a favor de... Para começar, que eu não conheço historicamente, documentalmente, como conheço de Bolsonaro, inclusive pela boca dele, e vários documentos da ditadura militar, eu não tive acesso aos documentos de Cuba. Certo? O que eu sei em Cuba é que era uma colônia dos Estados Unidos, certo? Com gente morrendo, crianças estupradas, sendo levadas de lá para os Estados Unidos. Então. Não, deixa eu acabar de falar. E eles precisavam retomar o poder deles. Agora, aqui no Brasil, esse Ustra pegava criança com a mãe sentada na cadeira do dragão, que é uma cadeira de fogo, você coloca fogo baixo, nua, estuprada, todo mundo e já botava diz que os filhos para olhar. Então, se o Bolsonaro... É repugnante, é repugnante. Mas ele é o ídolo de Bolsonaro. Calma. Só que a esquerda... Mas nós não estamos em campanha mais, nós não estamos falando de Bolsonaro. Ele falou, doutor, passou o Bolsonaro. Eu entendi. Foi eu que falei, só que assim, um registro histórico também. A esquerda idolatra Mao Tse Tung, que foi responsável por milhões de mortes. Idolatra Che Guevara. Então, cada um tem seus ídolos. E todos que foram assassinados... Mas relativizar. Tem que ser repugnante. A esquerda é ampla. Não podemos A direita é ampla. Por exemplo, o Caiado é de direita. Você gosta de Che Guevara, Você vê ele falando de Bolsonaro? Wilson. Não preciso. Só um minutinho para a gente caminhar. É o seguinte, você gosta de Che Guevara, por exemplo? Ou você repudia? Acho que ele tem um papel histórico importante. Então você está passando pano também. Não, eu não estou passando pano. Então a indignação é seletiva. Não, a indignação não é seletiva. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Telema também. Você concorda com o Ustra? De jeito nenhum. Isso provável. Você acha errado o Bolsonaro ter falado que ele é a favor da tortura? Acho que o Bolsonaro acha errado. Pronto. Ele estava falando num contexto de torturar bandido. Eu não condeno a Che Guevara. Mas isso pode eventualmente ser aplicado em outro contexto. Cuba só não está melhor por causa dos embargos. Nós sabemos disso. Você sabe disso.
Quer dizer, quando os Estados Unidos... E outra, assista alguns documentários. Não, eu tenho mais de 1000 horas de documentários a respeito de Cuba e a história sobre Cuba. Você pode me indicar, eu gostaria que você me indicasse. Agora é o seguinte... O povo vive na miséria, aqui não pode negar, claro, que vive, mas por que eles não podem fazer troca comercial com mais ninguém? E quando eles tinham apoio da União Soviética, ainda tinha um determinado apoio. Mas depois que então acabou... você gosta de Cuba. Não é... Eu adoro Cuba. Amo também Cuba, gosto. amo as pessoas, amo os seres humanos. humanos. São maravilhosos. Odeio ditadores, seja de esquerda, seja de direita, seja quem for. Agora, nós temos que lembrar também que os Estados Unidos foi que bancou a nossa ditadura aqui no Brasil. Ok, só que a gente não pode concordar com morte do Ustra, de declaração do Bolsonaro incentivando a violência. De jeito nenhum. A gente não pode concordar com Che Guevara, com o que o Fidel Castro fez. Violência. O que o Fidel Castro fez? Nada. Não houve uma morte no Fidel Castro. Não fez nada. Ele que pregou o comunismo, né? Ele que pregou igualdade de oportunidades, igualdade salarial. A revista Forbes mostrou que ele tinha uma fortuna incalculável depois da sua morte. Isso é hipocrisia. Mas a revista Forbes está a serviço de quem? Mas aí também você está... Você sabe muito bem, você acabou de falar que a imprensa então, é parcial. Ok, beleza, então. Você falou que a Globo é parcial, que não sei quem é parcial, que não sei quem é parcial, que não sei quem. Mas e essa pode não ser, não? Doutor Wilson, pode ser também. Doutor Wilson, então, pode ser. Doutor Wilson, então vou voltar para a nossa pauta. Bora. Se a gente vive numa imprensa que a gente está reconhecendo agora, nós chegamos à conclusão que é parcial. Ok? Aqui é um debate aberto, mas a maioria... Foi. Todo mundo tem seus interesses. Sempre foi. Concordo com você. Eu sou vítima disso. Concordo. Por exemplo, você vê o Gustavo Lima ganhando milhões de reais aí, por quê? Porque uma parte da imprensa resolveu botar o trabalho dele lá. E aí ele vai cobrar show de 2 milhões de reais numa prefeitura que pegou 6 milhões de reais emprestado. Eu vou concordar com o senhor no campo da hipótese, o senhor está certo. Então o senhor está certo, as informações que chegam nas pessoas, falando que as urnas são confiáveis, que vêm através dessa imprensa, que ela percebe que tem lá, elas podem confiar nessa imprensa? Podem, porque as próprias pessoas podem ir lá. É diferente. Mas qualquer elas um de não vão, nós elas pode são ir lá. Eu estou convidando o senhor para empatia com os manifestantes, que essa é a nossa pauta. Sim. Os manifestantes pacifistas. Não. Nós estamos falando que a imprensa tem lado. É essa imprensa que eles viram que teve lado o tempo inteiro que está falando que tem que confiar nas urnas. Você está concordando que existe manipulação grande? As pessoas desconfiam da urna. Exato. E elas têm legítimo. Boa. É então legítimo é isso que eu chegar. Eu não posso chamar de golpista quem simplesmente desconfia da urna. Entendeu? Concordo. Eu posso chamar de golpista quem fala, não, eu sei que o Lula ganhou, eu reconheço que ele ganhou e eu quero tirar ele de lá na marra. E quem está patrocinando, aí é golpista. Ok, mas e se quem está patrocinando, no campo da hipótese, está ciente disso? Ok, agora se quem está lá está acreditando que realmente uma conspiração dos canais de comunicação, dos canais de imprensa, poxa, tem um canal de TV que ficou feio. Os meios jurídicos. Ficou feio. Eu estou na imprensa hoje, sai com os amigos. Ok, mas aí o que acontece? Porque senão nós vamos fazer justiça com as próprias mãos. Aí você trouxe para outro ponto. As pessoas não confiam mais. Concordo. Mas as pessoas não confiam na fonte de informação, tampouco nas instituições, infelizmente, porque elas se apresentaram parciais, na opinião deles. Entendeu? Então a gente tem que ter empatia. Claro, então, quem é golpista é esse exemplo que eu dei. Fora isso, a gente indignada e que está achando que foi trapaceada e que perdeu um tapetão. Sim, então, mas não compareça, não coloque seus e... filhos em riscos. Vocês não sabem quem são essas pessoas que estão patrocinando isso. Então, você vai pegar o seu filho, seu bem mais precioso, e colocar lá na frente um tendência para servir de escudo. Daqui a pouco aparece um louco, dá um tiro no seu filho e fala que foi o outro. Para com isso. Eu não vou por esse argumento, não, mas é o seguinte, se amanhã as Forças Armadas, que dizem que vai entregar um relatório hoje, chegar à conclusão que não houve, ou que houve em 2 pontos, 200 votos roubados, 5 mil votos roubados. Vamos lá, então deixa eu dar essa informação. Deixa eu só concluir esse raciocínio. Para pegar o gancho. Aí o que nós vamos concluir? Por que eu tenho dito para as pessoas? Espera. Porque se as Forças Armadas se posicionarem, eu duvido que alguém vai peitar eles, até Alexandre de Moraes vai estar lá um relatório técnico. Se eles disserem que não houve, nós temos que respeitar. Eu lamento, presidente, mas eu vou ter que respeitar a escolha da maioria. E não adianta achar que o Exército está conspirando. Por outro lado, se ele falar que houve fraude, vai resolver o problema. Então vamos esperar, gente. É isso que eu tenho dito. Vamos parar com essa doideira e esperar. É minha sugestão. Se você quer manifestar pacificamente, continua. Né? Mas vocês estão concordando muito, eu estou gostando. Mas é óbvio. Seguinte, vamos lá então. É óbvio, ninguém quer ver sangue. Vamos lá então com a nota oficial aqui, ó. Documento oficial. A gente tem que falar de documento, principalmente na pauta jornalística. O Ministério da Defesa informa que no próximo dia 9, ou seja, amanhã, quarta-feira, será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório do trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação, realizado pela equipe de técnicos militares das Forças Armadas. Aí eu pergunto para vocês, né? Tudo até agora é ilação.
Não existe comprovação de documentos Nada, sobre possíveis tudo boato pro fraudes. WhatsApp. A gente tem que ser responsável com a informação. Claro. No debate, vocês falam aquilo que vocês querem. Por quê? Porque ainda existe liberdade de expressão no Brasil, graças a Deus. Mais né, ou Grande? menos. E vai existir Graças sempre a Deus, da minha parte, menos, da minha graças parte a vai Deus. Tem existir economista Agora é o com currículo de seguinte. Harvard censurado nas redes sociais porque questionou, Isso. porque fez perguntas. E muitas redes estão sendo derrubadas. Isso Absurdo. é ruim para a direita, para a esquerda, para o centro, para o diagonal. Isso é ruim. Claro, porque abre um Existe caminho um pra qualquer nível uma das forças. Exatamente. de autoritarismo. Hoje essa força se inverte claro. contra o outro lado. Existe um Entendeu? autoritarismo muito grande hoje no Brasil, essa é a minha opinião, mas eu deixo com vocês. O que esperar? Vou começar com o Gandhi, a gente tem que controlar o tempo aqui. Tá, Vocês mais estão ou falando menos muito. quanto Vocês tempo? dois estão falando muito. É um minuto para cada um. falando Um minuto. O que esperar desse relatório? Nós estamos falando de documentos oficiais. E hoje, para a gente falar em televisão, a gente tem que desenhar, porque está todo mundo Tem com que medo. desenhar, tá A todo gente tem que mundo- desenhar. O que esperar desse relatório, Gandhi? Bom, eu afirmo aqui para vocês, as Forças Armadas devem ficar lá no lugarzinho delas, elas têm o local constitucional delas, certo? Elas não têm que emitir parecer a respeito de nada relativo ao TSE, existe um poder constituído para isso, é relevante, é mais uma das forças que podem fazer isso, assim como os partidos políticos, é. O TSE Agora, permitiu. hã? O TSE permitiu a É participação das lógico. Forças Armadas e tem- cobrou. Não Ok. só dos partidos É a políticos. melhor coisa que da fez, porque se ela sociedade, proíbe, ela nem aumenta seu- as suspeitas. Não, e não faz sentido. Quer dizer, não tem lógica. Veja que proíbe criticar. Isso que Não, proibir criticar conversa. só aumenta a suspeita. Por que não pode criticar? Então, Critica à vontade. nesse sentido, eu digo o seguinte: os bolsonaristas têm que ficar atentos, porque se houver, por exemplo, algo contrário ao que está acontecendo, que eu acredito que não existe, embora todos nós saibamos que dentro das Forças Armadas existe uma influência de Bolsonaro, existe corrupção dentro das Forças Armadas, são 200 ou mais processos de licitação com problema. Eu poderia apresentar alguns aqui, né? E o que ocorre? É apenas um. Esse vai ser uma das avaliações. Ok. Essa será uma das avaliações. Deve haver outras. Agora, o cuidado maior que eu digo é o seguinte: um grupo de Bolsonaro enorme foi eleito. Será que compensa para todo esse grupo se lascar e fazer uma nova eleição só para ver se Bolsonaro entra e cai todo mundo depois? Ok. Telêmaco, um minutinho, que eu ainda tenho um assunto para tratar com o Gandhi aqui, Tá. de algo que ele falou que eu achei emblemático. Eu, sinceramente, né, eu reforço aqui. Nós temos que esperar. As pessoas que estão pedindo manifestação do Exército devem confiar no Exército. Então, pronto. E outra, se realmente ficar comprovado fraudes, aí sim nós teríamos uns poderes golpistas, conspiração, mas isso tem que ser provado. E se tiver, o Exército vai se posicionar. Aí seria eventualmente o caso em comprovar. Mas o Exército não vai fazer nada. Parem com isso enquanto não for comprovado. E eu acredito que esse relatório vem nesse sentido. E democraticamente nós vamos ter que respeitar a vontade da maioria que perdoou o Lula e resolveu colocar ele como presidente. Ok. O que eu posso fazer? Eu não votei nele e eu não votaria. Mas teve gente Democracia é a que maioria. gosta mais dele do que do Bolsonaro. O Bolsonaro O que eu foi posso presidente fazer? de todos e o Lula vai ser presidente de todos também.